Fala galera, beleza? Nós vamos fazer aqui agora um projeto simples, mas que engloba a parte de desenvolvimento desktop. Então nós vamos ver a operação de alguns botão e campo de texto, enfim, vamos ver um pouco de código aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto aqui. Você pode selecionar o tipo de projeto aqui, eu estou usando Eclipse. E vou clicar em Other aqui para poder se acostumar quando eu não encontrar o projeto que é aqui. Eu quero criar um Java Project, então posso digitar aqui em cima e eu tenho aqui Java Project. Ou se eu não quiser digitar, se eu não souber o nome, eu posso ver aqui ó, que já aparece Java Project e tem as pastas aqui embaixo que você pode escolher o que você precisa. Aqui em Java tem o Java Project. Next. Vamos fazer uma calculadora bem simples só para abordar alguns dos conceitos básicos. Então eu vou colocar aqui o nome do projeto, aqui não é o nome da classe. Ele está usando o JRE versão 1.7, que é para executar o projeto. Vou dar um Next aqui, você pode ir direto para o Finish. Tem mais algumas opções aqui. Vou dar um Finish. Aqui uma pergunta que é a seguinte, para resumir. Ele está perguntando aqui, ó, se esse tipo de projeto é associado com a Java Perspectiva, se você quer ir para aquela perspectiva. Porque nós estamos aqui, ó, dê uma olhada aqui no canto superior direito, que está na perspectiva Java EE, que é a Enterprise Edition, para você projetar sites e tal. Então o Java básico, a perspectiva, ele vai vir para esse aqui, ó, Java. Vou dar um Yes. Olha lá, ele veio para o Java. Então é uma outra perspectiva um pouco diferente, como você pode ver, mudou. Então eu tenho aqui, ó, clico no mais aqui e eu posso verificar que tem os subdiretórios do diretório calculadora. Um projeto nada mais é do que uma pasta que vai conter todos os arquivos do projeto. Então se eu vier aqui no Windows Explorer, né, ou aqui em computador, eu posso verificar que aqui no disco local, na pasta usuários, na pasta Danilo Win7, eu tenho aqui o Workspace que ele cria. E eu tenho aqui a pasta calculadora que ele criou. Olha aqui, calculadora. Então, se eu clicar aqui, eu tenho SRC, SRC. Então, eu não tenho nada dentro do SRC. Eu vou deixar aberto aqui para mostrar enquanto eu vou programando. Eu vou clicar com o botão direito aqui na pasta de arquivos fontes. Venho em New. E eu não vou criar uma classe simples. Eu vou aqui em Other. E eu tenho aqui que nós fizemos a instalação na aula passada, o Window Builder. E eu tenho aqui o Swing Designer e Application Window, que é nada mais é do que um JFrame. Eu clico em Next e aqui eu vou colocar o nome da aplicação, que eu coloco o nome em letra maiúscula, pode ser calculadora também, pode ser qualquer outro nome que você queira. E aqui eu vou colocar um pacote. Geralmente o pacote você coloca para organizar o seu código, então eu vou colocar aqui já para começar com uma boa prática de programação, que não é ideal utilizar o pacote default. Vou colocar aqui então br.com.danilomarcos. Finish. Então eu tenho aqui o pacote br.com.danilomarcos. Você pode ver que ele criou aqui dentro do SRC a pasta br, a pasta com e a pasta Danilo Marcos e colocou o arquivo .java lá dentro. Então eu tenho aqui agora esse arquivo. Eu tenho aqui embaixo duas abas, Source, que é o código-fonte que você vê aqui, e o Design. Então, quando eu clico em Design, eu vou clicar duas vezes aqui em cima do nome calculador aqui do arquivo e ele vai habilitar em tela inteira. E vamos programar. Eu tenho aqui na aba do meio a paleta e eu tenho aqui a minha tela. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente vou colocar aqui, eu tenho vários componentes, eu vou colocar aqui na aba Componentes, dar um clique. Como você pode ver, ele está separando em blocos a tela. Só que eu não quero assim, eu quero ter poder de colocar o componente em que local eu quiser. Então, antes disso, eu venho aqui em Layouts, em Absolute Layout, dou um clique aqui em Absolute Layout e dou um clique, você pode ver que vai aparecer esse quadrado verde, eu dou um clique e já temos o nosso layout absoluto. Volto em JLabel e agora eu tenho liberdade de colocar esse label onde bem entender. Vou clicar aqui em Label, vou colocar aqui calculadora, já tenho aqui o meu texto. Posso vir aqui em fonte, tá aqui tá Roma 11, venho,
clico nos 3 pontos, coloco uma fonte maior, uns 50, meu label inicial calculadora. Vou fazer mais um outro label aqui e outro label aqui. Vou colocar aqui então. Se você der 2 cliques, você não colocou o texto, não tem problema. Tem as propriedades do label aqui do lado. Então você pode vir aqui em text e colocar valor 1. E aqui no outro, valor 2. Então nós temos 2 valores. Dessa vez eu não estou fazendo com código copiado para poder, se aparecer erros, que é interessante, para poder corrigir os erros. Então vou colocar ordenado aqui um embaixo do outro. E para receber os valores, eu vou selecionar aqui text field, vou colocar um aqui e vou colocar o outro aqui. Coloquei esse valor aqui mais alinhado. Ok. Não vou me preocupar muito com o visual, apenas com a codificação. Cada caixa de texto ela é identificada através de um nome que é único. Então, essa primeira caixa de texto é uma variável chamada text field. Eu posso mudar o nome dela aqui. E essa segunda caixa de texto é chamada de text field underline 1. Então, essa é a primeira e essa é a segunda. São 2 caixas de texto. E eu vou colocar aqui em cima um botãozinho JButton chamado somar. E vou fazer com que ao clicar nesse botão, que o nome dele é btn somar, ele pegue esses 2 números e jogue em uma telinha aqui, apresente numa tela a soma dos 2 valores. Então o que eu devo fazer? Ao clicar 2 vezes aqui no botão somar, ele me leva para o evento Action Performed desse botão. Então aqui ó, o nome dele, JButton, o texto do botão que eu coloquei que aparece lá, ele é de que tipo? Ele é do tipo JButton, que foi quando eu escolhi aqui voltando para design, eu cliquei em JButton, então ele criou um JButton para mim. Voltando para o fonte, você pode observar que entre as chaves, você clica aqui nessa chave, ele mostra o final, eu colocarei o nosso código. Bom, o que eu preciso? Eu tenho o text field e o text field underline 1, que são essas 2 caixas de texto que nós criamos. Então eu venho aqui no fonte, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar então o text field aqui, eu dei um Ctrl barra, ajuda muito, e vou dar um get text, que é para pegar o conteúdo. E farei o mesmo para o text field underline 1, ponto get text. Entretanto, você pode observar que eu apenas estou pegando o texto, eu não estou colocando esse texto em nenhum outro lugar, então ele vai ficar sem uso por enquanto. O que eu preciso fazer? Criar uma variável string para receber um texto, chamar ela de valor 1 e dizer que ela será igual ao texto que está vindo da caixa de texto. Vou copiar aqui, farei o mesmo para o text field, porém com valor 2, e ele será igual ao conteúdo que virá da caixa de texto 2. Poderei fazer um J Ctrl barra Option Pane, Show Ctrl barra novamente para chamar Message Dialog. Eu não quero nenhum componente, posso colocar nulo. E aqui na minha mensagem eu vou dizer a soma é 2 pontos, dá um espaço para não ficar colado, mais para juntar o texto ao valor, e digo valor 1 e vou juntar com o valor 2, fazendo a soma. Bom, isso não vai funcionar, vou mostrar por quê. Você percebe que tem um asterisco aqui no canto, que não foi salvo, eu vou clicar aqui no Save, ou eu posso digitar Ctrl S, tenho aqui salvo, vou tentar rodar este código, clicando aqui na seta, e vamos verificar o que vai acontecer. Eu vou digitar aqui 2 e 3 e somar, você percebe que ele juntou os 2 valores, 2 mais 3 será 5 e não 23. Vou dar OK, vou fechar. A caixinha de texto com o resultado é esse J Option Pane, porém ele não está somando o valor. Isso se dá pelo que nós estamos fazendo uma operação
com texto e não com número. O que eu preciso fazer? Eu preciso converter o texto em um número. Como que eu posso fazer isso? Eu posso criar uma variável double, que é para receber valores decimais, chamar de val1 e um double val2, chamar assim. E eu vou dizer que esse valor1 vai receber a conversão deste primeiro texto. Então, o que eu digitar nessa primeira ele não vai mostrar porque está com erro no código. É interessante até você ver isso, porque às vezes você pensa, nossa, aconteceu algum problema. Na verdade, é porque você está com um código interminado aqui. Então, se você, por exemplo, comentar aqui, você não tem mais erro no seu código. Então, voltando, ele irá aparecer. Voltando aqui no source, eu continuo falando que existe um método, não se preocupe agora no entendimento, apenas entenda o que está sendo feito. Eu estou convertendo, então eu estou passando o valor 1 para double. E farei o mesmo, irei copiar aqui, farei o mesmo para o valor 2. Então, estou jogando no val1 a conversão do valor 1 e no val2 a conversão do valor 2. E aí, o que eu farei aqui, não preciso de dois pontos e vírgulas aqui, vamos testar fazendo diretamente aqui. val1 e val2. Vou salvar com Ctrl S, apertar Ctrl F11, digitar o 2, o 3 e apertar somar. Você percebe que ele faz 2.0, 3.0. Ele coloca o 0 aqui porque ele está sendo o valor decimal. Vou dar OK, você percebe que ainda não está resolvido. Precisamos criar uma variável double, chamada total, e fazer isso aqui. Estamos fazendo aqui embaixo. A questão é que quando você usa um texto antes, ele entende que o resto tudo é texto. Então, nós precisamos fazer assim e aqui colocar o total. Vamos ver se vai funcionar agora. Ctrl F11, 2, 3 e somar. E voa lá. A soma é 5, está correto. Então, os outros botões seguirão o mesmo princípio. O que eu devo fazer? Vir em Design, acrescentar o botão Subtrair, acrescentar o botão Multiplicar e acrescentar o botão, vou colocar aqui embaixo, Dividir. Trazer este botão para cá. E o que eu coloquei no somar vai ser feito da mesma forma para os outros botões, porém utilizando um sinal diferente. Então, se eu clicar duas vezes no subtrair, eu tenho aqui o Action Performed, que é a ação do mouse, em clicar. Vou digitar o código entre as chaves. Como você pode ver, eu tenho aqui o JButton somar e o JButton subtrair. Então, eu posso simplesmente copiar todo o conteúdo que está dentro das chaves. Dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, e ao invés de fazer a soma, eu farei uma subtração. Salvo, rodo, clico em 4 e 2, subtrair, vou ter que mudar o texto. A subtração é 2, mas é apenas um detalhe. Então, a subtração é 2. Depois você pode fazer um teste, verificar qual é o valor menor ou maior, porque se eu colocar valores menores, 2 e 4, teremos um valor negativo, como você pode observar aqui. Concluindo então os outros botões, você pode ver que eu não tenho o método aqui. Eu posso até copiar tudo, mas eu teria que mudar o botão de btn subtrair para btn multiplicar. Então eu acho mais fácil voltar em Design, dar 2 cliques no multiplicar e ele criou o btn multiplicar. .add action list com action performed. Farei o mesmo, darei um Ctrl V aqui. Aqui não será soma, mas sim multiplicação. E o valor
e o sinal será este: multiplicação. Farei o mesmo, salvei, farei o mesmo para o dividir. Entre as chaves, colocarei o código e direi que a divisão e mudo o sinal. Salvo com Ctrl S, Ctrl F11, colocarei 40 e 2, vou somar 42, vou subtrair 38, vou multiplicar 80, vou dividir 20. Então, o nosso programa está feito. Na próxima aula, nós vamos fazer o seguinte: vou deixar esse código disponível para download em detalhes no GitHub. Você vai poder acessar e fazer o download do código e estudar. E na próxima aula eu farei uma aula muito importante explicando detalhes de erros comuns que acontecem em uma lógica como essa. Nós não tivemos praticamente nenhum problema na construção desse código. Porém, eu vou mostrar que alguns erros acontecem e podem ser evitados se você entender uma certa lógica de construção de um sistema. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha e qualquer dúvida ou qualquer comentário posta aí que eu vou responder. Um abraço e tchau.